aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é aquele dia, né? Ontem eu sei que vocês estavam acompanhando tudo que acontecia no Brasil, já pensando, eita, amanhã lá vem ele, vá, fale. Eu sei o que vocês querem que eu fale, eu vou falar. A sexta-feira nunca decepciona, sempre é de fortes emoções. Minha Nossa Senhora, que dia foi esse ontem? Todo mundo acompanhou a operação contra Bolsonaro na PF. Todo mundo já deve estar acompanhando mais ou menos as movimentações internacionais que começam a se desdobrar com o cancelamento, né, dos vistos aí dos ministros e de outras pessoas também, né? Estão apontando que o Procurador-Geral da República, um delegado da PF, obviamente vão comentar sobre tudo isso. Eu podia começar da ordem cronológica, falando de Bolsonaro, da operação, mas vamos começar falando do fim pro começo? Vamos começar falando da questão aí, né, que começa a rolar ao longo do dia de ontem, até porque ontem muita gente tava comentando ao longo do dia sobre a questão do Jair, então o pessoal tava assim meio chateado. Então vamos começar com alguns assuntos aí que eu acho que deixam as pessoas um pouco mais animadas. Vamos inverter a ordem e, só antes de começar, né, terminei de gravar o vídeo ontem, sério, sem brincadeira, terminei de gravar, comecei a subir o vídeo, comecei a fazer ali a capa bonitinha, aí eu olhei o Twitter, né, eram as 8h10 mais ou menos. Aí tinha lá um jornalista, boataria dizendo que a Polícia Federal realiza operação na casa de Bolsonaro. Eu falei, pô, não acredito, velho. Eu até cheguei a pensar em gravar alguma coisa ontem, rapidinho, só pra compartilhar, mas eu pensei, né? Pô, todo mundo sabe o que é que eu acho disso aqui tudo. Então eu vou ficar quieto. Vou ver o que é que o dia reserva, porque é sexta-feira. Vou dormir, né? No que dá, obviamente fui acompanhando muita coisa, fui dormir tarde. Fiquei brincando com o Saúl, eu falei, bora ver, né? E aí eu fiquei pensando comigo, né? Falei, pô, peraí, o Washington tá 4 horas antes do horário de Brasília. Então, vamos ver aí o que, é que vai estar acontecendo quando umas 5 da tarde. Eu tava com isso na minha cabeça. Pior que eu vi que fez até sentido manter esse pensamento. Mas vamos lá. Já peguei aqui a postagem traduzida. Eu podia pegar a tradução do Google, mas eu acho que a tradução do perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil deve ser mais precisa que o Google. Para quem não sabe o que aconteceu, depois de toda a confusão com o Bolsonaro ontem, eu acho que a turma lá levou pro pessoal. O Marco Rubio fez um anúncio e a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil traz aqui, né, o comentário. O presidente Trump deixou claro que seu governo responsabilizará cidadãos estrangeiros responsáveis por censurar a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. A política de caças bruxas do ministro do Supremo, aquele sem cabelos, contra Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão ampla que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para atingir os cidadãos americanos. Portanto, ordenei a revogação imediata dos vistos do ministro e de seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares diretos. Ou seja, né, esposas e filhos, maridos. E aí a imprensa já começa a comentar. O governo Trump proíbe a entrada do ministro e dos outros ministros da corte. Pessoas envolvidas na discussão, por sua vez, afirmam que tiveram vistos revogados, além dos ministros, o Paulo Gonet, o delegado Fábio Chor e todos os ministros, com exceção do Cássio, do Mendonça e do Fux, que, por sinal, até o momento, a decisão de ontem contra Bolsonaro, que foi levada para a primeira turma, está 4-0. Resta saber se o Fux vai concordar com o que foi feito com Bolsonaro ontem ou não. A observar. Já era tarde da noite. E aí, obviamente, que a imprensa não tinha ninguém dormindo. Visto do ministro cancelado. Contato de embaixadora brasileira foi recusado pelos Estados Unidos. Vai se criando um clima, né, de crise. Segundo a apuração do analista de internacional da CNN, o Lorival Santana, durante o CNN Prime Time, a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, procurou o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o contato dela foi recusado. Segundo fontes, a resposta do Departamento de Estado foi too late, ou seja, tarde demais, indicando a insatisfação com a falta de esforços anteriores do Brasil para estabelecer canais diplomáticos desde janeiro. A turma do Lula aí tá querendo confusão, né? Tá plantando vento para colher tempestade. Um vídeo que já chamou muito minha atenção, gente. Eu vi muita gente tirando sarro, mas eu acho que para além do sarro, isso daqui eu acho que não é bobagem mesmo. Você tretar e você se dar mal é uma coisa.
Você tratar e levar outras pessoas para confusão, você tem que ver se essas pessoas estão satisfeitas de se jogarem na confusão junto a você. E aí olha o que a Helene Cantante tem para falar, ó. Uso da lei Magnitsky, que é muito além de só cortar visto. Agora, você me pergunta, qual é a reação do Alexandre de Moraes desde as primeiras ameaças? Veio lá, primeira ameaça, segunda ameaça, terceira ameaça, e ele mantém a mesma coisa. Dá de ombros. Não posso ir aos Estados Unidos? Não vou morrer por isso. Vou lá. Não tenho conta nos Estados Unidos. Não tenho negócios nos Estados Unidos. Não quero ir pra Disney. Tá bom, tudo bem. Ele dá de ombros. Agora, tem que ver quais são os outros ministros. Por exemplo, Flávio Dino, quando você pensa no grande aliado, Flávio Dino. De repente, Gilmar Mendes pode ser, mas aí são suposições. E o foco está mais na primeira turma, claro. Pois é, né? Mas o foco não está na primeira turma, né, tia? O foco não está na primeira turma, o foco está em algo geral. E eu acho que a imprensa, eu acho que o pessoal ainda não precificou o que é uma sanção da lei Magnitsky, né? Não é assim, tá proibido de ver o Mickey. É um negócio um pouquinho mais profundo. Quando você acha, né? E aí, né? E o Lula? E o Lula vai fazer o que agora? Então é que eu acho que o Lula é aliado da direita. Porque você viu, ministros vão propor a Lula restringir vistos de autoridades dos Estados Unidos em reciprocidade à suspensão do ministro e seus aliados. Lá vai o Lula cutucar. Uma medida como essa, gente, tu acha que tem algum impacto real na ação política da turma nos Estados Unidos? Beleza, tudo bem. É reciprocidade. É um negócio que é só simbólico. E esse negócio simbólico, tu acha que tem alguma chance de trazer algum dividendo positivo pro governo Lula? E como se fosse pouco, o Lula resolveu dobrar a aposta que diz ali, ó. Ministros defendem também restringir vistos de dirigentes de Big Techs. Isso. Vá pra cima das Big Techs. Vá. Siga aí, tartaruguinha. A Gleisi Hoffmann escreveu, sabe, um tweet que eu até fiquei pensando se foi ela que escreveu, se foi a Janja. Porque ela fala que a revogação do visto de entrada nos Estados Unidos, dos ministros, é uma afronta ao Poder Judiciário e uma afronta à soberania nacional. Aí eu pergunto para vocês, os Estados Unidos proibirem pessoas de entrarem no país deles, como isto afronta a soberania brasileira? Essa é a Gleisi Hoffmann, né? Óbvio que não afeta em nada, é só para mostrar, né, o nível que as coisas estão chegando. Gleisi diz que punição aos ministros é afronta. Líder do PT vê retaliação explícita. Será que é retaliação ou... Talvez seja retaliação, né? Lula bate e tá recebendo de volta. Dá que eu te dou outra, não é assim que funciona? A turma aí tá achando que é bobagem. A galera tá achando que é brincadeira. Vai. Eduardo ontem, depois que tava no meio de toda essa confusão, ele lembrou de uma notícia que tinha saído, né, ao longo do dia. Eduardo fala assim, ó. Pra quem tá com pena do ministro e seus aliados, eis uma notícia de hoje. Horas antes de Marco Rubio anunciar a perda de vistos, você conseguiria olhar nos olhos destas senhoras e mandá-las para a cadeia por golpe de Estado. Que adjetivo se dá a uma pessoa dessa, né? Você vê ali as duas senhoras, a dona Videte e a dona Iraci. Uma é de 73, a outra é de 72 anos. Ministro manda idosas dos atos do 8 de janeiro de volta à prisão. A defesa delas alega que os problemas com as tornozeleiras foram problemas técnicos que já vinham sendo relatados ao longo do tempo. A legenda da foto da Gazeta do Povo está assim, ó. Nos autos do processo não há provas de participação nos atos de vandalismo, né? Parece que a turma não deu individualizada nas penas, né? No caso delas. Mas vamos lá. Visto cancelado. Contrato de embaixadora brasileira foi recusado. A gente acabou de comentar sobre isso, mas o Paulo Figueiredo, que é quem tá lá, e eu acho que tanto que o Paulo Figueiredo e o Eduardo vem falando, eu acho que vai ficando mais claro e vai fazendo mais sentido, e você vê que não é birra dessas pessoas. Ele fala assim, um spoiler sobre como Teresa Cristina, o astronauta, serão recebidos nos Estados Unidos. Traidores serão humilhados. Lembrando que a turma tá planejando ir 29 de julho. E fica lá até o dia 31. Ou seja, o cara tá chegando 3 dias antes da data que se inicia as tarifas.
Parece algo realmente planejado? Parece que a turma está tentando resolver? Enquanto isso, Eduardo e Paulo Figueiredo dizem: estamos aqui dispostos a ajudar vocês a resolver os problemas, nos colocamos à disposição, colocamos vocês para sentarem com a Casa Branca. Ninguém está tentando resolver, só querem lacrar, aparecendo na imprensa. Na verdade, o que fica aparecendo é que essa turma está querendo sair de férias por uns 3 dias, fazer umas comprinhas, comprar, quem sabe, um iPhone aí para a filha, para o filho, para o sobrinho, né? Dar uma rolezinha pelos Estados Unidos e voltar. Aplicação de lei magnetismo contra o Brasil parece provável, diz Garman ao WW. Garman é um analista da Eurásia. Deixa eu ver se... enfim, depois a gente comenta sobre isso. Nem pensei que eu tinha colocado aqui. A CNN ontem comentou sobre um monte de coisa. Isso daqui já foi após essas questões. E a precificação é que, cara, isso tem tudo para ser a primeira de muitas confusões. Inclusive, as possíveis confusões que possam começar a ocorrer ao longo desta semana, que começa no dia 21, já estão sendo listadas na imprensa, né? A Folha de São Paulo conseguiu acesso a algumas besteirinhas. Mas antes de falar sobre isso, o personagem principal de tudo que está acontecendo, Eduardo Bolsonaro, ontem ele colocou ali 2 matérias de 2024, na época da eleição do Trump. Eu já aprendi que o caminho do sucesso sempre passa pela humilhação. Vi de perto a ascensão do meu pai, uma pessoa comum, até a presidência, aguardando as risadas de canto de boca agora, tão bem definidas pelo saudoso professor Olavo. E o Gadelha, Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa do ministro. Na verdade, isso aqui foi até desse ano. E é da Mônica Bergamo. Ministros fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelados pelo Trump. Bom, agora não tem mais piada, né? Agora todo mundo já sabe quem perdeu. Todo mundo já sabe agora quem perdeu, né? Treta, 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 treta. Eduardo mandou ontem, para quem, não sei, né? Acho que não entendeu o que está acontecendo. E ele diz, ó: aos que ainda não entenderam, não haverá recuo. Não vem com essa história de... rapaz, ó, a gente tem um problema. Do nosso lado aqui, o problema é esse. A gente quer isso daqui. São os nossos termos. É isso. E tem algumas coisas que são inegociáveis. Não quer? Então pronto. Vamos pra confusão. Tá disposto, viu? O maluco tá disposto. E nessa mesma linha, isso aqui foi antes, inclusive, da ação do Marco Rubio. E eu acho que tem tudo a ver com essa questão que não haverá recuo. O Eduardo acabou por responder um tweet da Tsuki. A gente até comentou sobre aquele vídeo ontem, onde o Caio Junqueira fala assim, cara, quer queira, quer não, quer goste, quer não, chore, se jogue no chão, aceitem que quem tem diálogo com a Casa Branca é Eduardo Bolsonaro. Chore, é Eduardo Bolsonaro. Acabou, Zé Fini. Não tem o que discutir sobre isso daqui. E o Eduardo fala, cara, matou a questão. Eu não busco protagonismo, mas de fato, a minha agenda de liberdade choca-se com a agenda de quem só tem a visão econômica da situação. E Trump apresenta o tema como um problema de política. Não há como ignorar isso. Lamento que poucos governadores falem em anistia ou releguem esta agenda como secundária. Eu já aprendi estudando história que não adianta dialogar ou botar panos quentes com quem está te perseguindo, né? Quando quem está te perseguindo é um tirano. Lembra aí que ao longo da semana, né, tivemos alguns embates, inclusive envolvendo governadores. E o final do embate é o seguinte, né? Não vamos nos tornar inimigos, mas já está claro que cada um ia seguir por um caminho. E é isso, né? Ó, tudo que está acontecendo, para o bem e para o mal, eu acho que deveria ficar bem claro na cabeça de todo brasileiro. Para o bem ou para o mal, é o Eduardo, né? É o Eduardo. A turma aí que tem a caneta na mão, que podia estar dando algum tipo de apoio, tá preocupada aí, né? Com o empresariado aí. Recebeu uns telefonemas, ficou maluco. Não precisa ir pra cadeia ou bater as botas para enxergar isso. Está muito claro. Tentativas de diálogos e acordos já foram feitas no passado e nenhuma promessa futura cumprida, apenas desgaste de quem procurou sentar à mesa e conversar. Eis a lição. Não se mede um doidinho pela régua de pessoas normais. Eu vou cometer este mesmo erro? Jamais. Prefiro 1000 vezes o rótulo de radical, mas a consciência tranquila de que não estou jogando para a plateia ou agindo burramente apenas mirando na próxima eleição.
Meu trabalho aqui nos Estados Unidos vai muito, mas muito além disso. E aí a frase final é pesada. Preparei-me para este momento. Por isso lhes digo: o máximo que um ministro pode fazer é prender o meu pai. Mas nem isso irá me fazer parar de lutar pelo meu país, meu povo e nossa liberdade. Então, assim, ó, cara, sei do que pode acontecer, sei do que meu pai tá sofrendo, mas a gente tá indo realmente até as últimas consequências. As próximas semanas prometem. Prometem? Prometem. A Folha de São Paulo, acho que foi o primeiro veículo a trazer algumas informações do que o brasileiro pode esperar. E, gente, tem umas coisinhas assim que são complicadas, viu? Bem complicadas mesmo. O governo dos Estados Unidos diz a bolsonaristas que sanções devem aumentar na próxima semana. Segundo o relato de um integrante do governo americano, a bolsonaristas, o Brasil terá uma longa semana a partir do dia 21. Tá perto. Trump teria dito que todas as opções estão na mesa e que a decisão do ministro de autorizar uma ação contra Bolsonaro nesta sexta foi equivalente a uma declaração de guerra com ele e com os Estados Unidos. Vendo o Trump, vendo a figura dele, parece que ele leva as coisas um pouco pro pessoal, né? Ele levou pro pessoal. Entre as novas sanções cogitadas estão aumentar as tarifas de 50% para 100%. Então o empresariado, a turma do empresariado que estava tão preocupada, tentando separar a componente política da situação. Mas vamos separar a componente política. Agora tá bem difícil, viu? Tá bem difícil. Nossa, que tá difícil. Adotar punições em conjunto com a OTAN. Tem 30 e poucos países na OTAN, né? Inclusive a Europa. E esse último é muito complicado. Até bloqueio do uso de satélites e GPS. Tem muita coisa que depende de satélite para funcionar. Pesquisa e tudo mais. Mas o cidadão comum talvez não seja tão impactado no primeiro momento. Mas, gente, tu já pensou se é um GPS? Quantos brasileiros hoje dependem do Uber, do 99, do iFood, ou qualquer outro desses aplicativos aí de entregas para trazer o sustento para sua família? Tu tá conseguindo imaginar o tamanho da confusão que tá se criando? Porque ainda que as pessoas falam, não, mas é só o cara colocar aí na caderneta e falar, beleza, cara, mas vê só. Essa questão de GPS, o aplicativo usa inclusive para fazer a conta do trajeto, quanto você vai pagar. A não ser que você desenvolva aí um mecanismo, você não precisa utilizar o GPS para fazer esse cálculo, né, de custo, e você também não vai ter como rastrear onde está o entregador, né? Tu já pensou se esse negócio de GPS realmente a galera leva para as últimas consequências? Tu já imaginou todas essas empresas de monitoramento que fazem proteção de cargas na rodovia, caminhão, carro? Tu já pensou o fuzuê que a gente está lidando? E a turma tá levando a brincadeira. Não, é dobrando a aposta, tá no imperador do mundo, é o Lula atacando, é o pessoal de deboche dando risada. Ministro e outros membros da corte também estariam sujeitos à chamada Lei Magnitsky. Eu observo para tudo isso daí, olhando de fora mesmo, né, sem nenhuma informação, coisa. Eu acho que a gente vai ter que esperar uns 30 a 60 dias para entender o tamanho da confusão. 30 a 60 dias. Quem tá ansioso aí só pela semana que vem, eu diria, espera 30 a 60 dias, por mais difícil que seja. Aí, só para não perder a prática, né? O dono do antagonista, o liberal Pedro Cerise, só para esclarecer, existem alternativas aos satélites americanos no uso do GPS. União Europeia, Rússia, China e Japão têm sistemas similares. Pode procurar aí no seu Garmin, né? GLONASS funciona. Aí a Pamela comenta, rapaz, o liberal, né? Já tá doidinho aí pra dar uma lambida na China. Zero novidade. Mas é isso, né? É só mudar aí, começar a usar o tarrete, tá tudo resolvido. Lendo uma notícia como essa, eu fico perguntando, não é possível, velho. Deve ter algum bolsonarista infiltrado no governo. No meio de toda esta confusão. Isso porque, nesse momento, só está se falando das Big Techs. Isso daqui generaliza em relação a todas as empresas, sem exceção, da pequena à gigante. Governo Lula estuda limitar remessa de dividendos de empresas americanas com operação no Brasil. Então, eu
Então, o que eu tenho pra falar, né? Olhando aqui a companhia de política, eu acho que o Lula... Não sei, velho. Eu acho que o Lula tá realmente, assim, disposto a entrar em um gigantesco conflito diplomático. Isso daqui, em um período de paz, já é gritaria. Num período de paz, é gritaria. Fazer isso daqui no período atual... Pensa bem, Lula. Não escuta a Janja, ou talvez escute a Janja, né? Talvez escute, vá lá. Você sabe das coisas, sabe melhor do que ninguém. Aí vem o Danilo, lá no escopo da tropa. A maior parte das reservas brasileiras está em dólares, convertidos em títulos da dívida norte-americana. Com exceção das reservas em ouro, todos aqueles mais de 350 bilhões estão aplicados no exterior. E se vier um bloqueio, como fizeram com a Rússia? Lá tem o Putin, e aqui? Aqui tem o Lula. Eu não sei até que ponto isso é grave da forma que o Danilo está tentando me fazer acreditar, mas não me parece que é bobagem, né? Não me parece que é bobagem. Tomar um pedala Robinho na hora dessa do dia. Vamos ver o que é que o governo Lula vai fazer. Nesse meio tempo, você vê que a classe empresarial aí que segue de olhos fechados porque se passa no Brasil, fingindo que não é com eles. O Israel comenta até sobre essa questão que saiu no Estadão, né? A limitação de remessa, de dividendos. Aí o Gloves diz, ó, falei sobre isso hoje. O gringo não é besta. Pintou o estresse institucional, cara, ele para tudo e vai embora. Quero ver quem vai financiar a dívida do governo brasileiro agora. Selic 18, 20, 25, pode subir quanto quiser. Citi encerra a posição em juros pré-fixados com riscos de disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos. Isso foi agora, do dia 17. Antes mesmo do conflito instalar. Não é uma questão econômica. Desde o primeiro dia, desde a carta, o Trump está deixando isso claro. Existe um estresse institucional, uma crise institucional que tomou conta do país. E a turma está levando na brincadeira. Tá todo mundo levando na brincadeira, sem querer aceitar o que eles estão vendo diante deles. Aí vem a Veja. Ontem, estrangeiros revertem otimismo e tiram bilhões do Brasil às pressas. O ponto central é o que está grifado. Investidores estrangeiros reverteram a maré de otimismo nos últimos meses e sacaram quase 5 bilhões de reais em apenas 6 dias. Veja só. Quando é que começa essa maré de confusão? 8 de julho, um dia antes do anúncio das tarifas de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil. Parece até que o pessoal já esperava, né, que essa confusão ia começar. E se agravou. Então, assim, vejam que nem começou a confusão da tarifa, que já está claro que não vai ficar por isso. Por tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. E os impactos já começam a aparecer. E a tarifa só começa dia 1º. BlackRock, essa daí que é tipo André Esteves. Independente de quem tá no poder, tá sempre ganhando. BlackRock diz que Brasil não é bola da vez. Veja quem tem a preferência do investidor estrangeiro. O Brasil não é bola da vez para o investidor estrangeiro, diz Cristiano Castro, diretor de segmento da Wealth Management da BlackRock. A Yara comenta, né? O escalado da crise agora tomou outras proporções. Um dos maiores acionistas das maiores empresas do mundo desaconselhando o Brasil como investimento. É assim que faz Dedé, ao invés de ficar fingindo que não está acontecendo nada. Em meio a tarifaço de Trump, exportações do Brasil para a China têm maior queda em 10 anos. O que o governo Lula disse? Não, a gente vai procurar novos mercados. A gente comentou sobre a questão do suco de laranja, falando, cara, não tem outros mercados. Porque não é só ter o cliente, você tem que ter toda a cadeia de infraestrutura, de logística, sabe? Você manda o suco, né? Tá lá no tanque. Tem que ser envasado quando chega na região. E aí, como é que tu faz? Como é que você faz, campeão? Como que faz, campeão? Vai vender para onde? Nunca se vendeu tão pouco para a China, tá diminuindo. Queda no valor das commodities, que são os principais itens vendidos para o país asiático, e busca dos chineses por diversificação de parceiros, explicam o recuo. Importações bate recorde, ou seja, o Brasil está comprando cada vez mais e vendendo cada vez menos. Olha o que o Lula está fazendo com o Brasil, enquanto a classe empresarial bate palma, fingindo que é besteira e ninguém quer resolver nada. Fábrica dá férias coletivas a 640 funcionários por causa de tarifas dos Estados Unidos. Onde
a turma tá querendo chegar? Onde a turma tá querendo chegar? Nem começou ainda a construção das tarifas. Vocês já estão vendo que não vai ficar só nesses 50%. Danilo Thomas diz, né? É uma loucura a esquerda achar que essa crise favorece o Lula. Poderia favorecer se o Lula tivesse mais autoridade moral e política, a melhor capacidade de articulação e uma boa leitura do cenário. Mas não é o caso do Lula. O primeiro e principal erro dele é achar que tudo emana dele. Segundo, é achar que conversando tudo se ajeita. O terceiro é achar que dá para enganar todo mundo o tempo todo. O quarto é achar que dizendo que cada grupo quer ouvir, você vai conquistar todo mundo. O quinto é achar que existe um multilateralismo. O sexto é achar que a força de um país não está determinada pelo lugar que ela ocupa na divisão internacional do trabalho. O sétimo é achar que ele é um estadista e fez algo de bom, quando, na verdade, seu legado é do aprofundamento da dependência econômica. Quando ele fala, né, o quinto é achar que existe multilateralismo, é achar o seguinte, não, o Trump aqui tá vindo para cima de mim, agora o Putin vai me ajudar, agora o Macron vai me ajudar, agora o Maduro... Não, ninguém vai te ajudar, irmão. Tu tá comprando uma briga que eu acho que tu não tá conseguindo dimensionar o tamanho da confusão. Eu acho que não está conseguindo dimensionar o tamanho da confusão. Ontem, ele não para. Lula diz que não entregará a presidência de volta para bando de maluco. Democrático ele, né? Tem um vídeo, mas eu não vou dar play no vídeo, porque tem muita coisa para falar isso aí na primeira parte. Manda o vídeo no Telegram para vocês verem, né? Não vou entregar este país de volta para aquele bando de maluco. Segue aí, Lula. Firme e forte. E aqui temos, né? o craque do jogo ao longo do dia de ontem, né? Acho que tava todo mundo aí meio triste ontem, né? Triste, abatido. Acho que as razões são bem compreensíveis. E apareceu, né? O homem tá brabo, viu? O homem tá brabo aí, né? Tá demais. O fritador de hambúrguer tá demais, viu? Fala dele aí, viu? Enfim. Tanta coisa que já rolou na internet, tantas provocações, tantas tiradas, tantas piadas, ironias, pessoas relembrando algumas coisas. Eu quero ver como começará a... Assim, eu acho que esse final de semana, minha previsão, né? Minha previsão, acho que esse final de semana já tá meio que tudo pré-organizado na imprensa, porque o Jornal de Domingo ele já começa a ser fechado na sexta-feira. Então tem muita coisa aí meio que pré-planejada, que já vai ao ar, que é umas coisinhas aqui, vai ser umas notinhas aqui a colar. A gente vai ficar hoje a cargo aí da Globo News e da CNN, que é quem tá fazendo jornalismo de TV, então a gente vai ficar, deve levar algumas entrevistas ao longo do dia. Com certeza a gente vai estar comentando sobre as duas. E aí, a partir de possivelmente segunda, terça-feira, eu quero ver para onde vai o tom da imprensa. O tom da imprensa e o tom das declarações. Eu acho que a galera tava levando na piada o que tá acontecendo. E acho que tá começando aqui a ficha que não é piada. Não estamos diante de uma coisa para ficar dando risadas. Mas enfim, né? Agora vamos falar sobre a tristeza do dia de ontem. O dia começou. Um dos principais fatos que você tem que saber sobre o que foi feito contra Bolsonaro ontem é isso daqui, ó. Escute apenas este pequeno resumo. A gente está falando de uma petição protocolada pelo PT, 2 dias após o tarifaço de Donald Trump ao Brasil, que veio acompanhado de uma carta, e no primeiro parágrafo justificando o embasamento desse tarifaço que, entre tantos motivos, viera por causa de uma defesa ao ex-presidente da República. Tá vendo aí, né? O que aconteceu ontem é graças ao PT. Quem entrou com esse pedido foi o Lindenberg Farias. Atendendo o pedido do PT, o companheiro determina que Bolsonaro use tornozeleira, não fale com Eduardo, não fale com outros réus, fique em casa das 7 da noite às 7 da manhã, não fale com embaixadores ou diplomatas estrangeiros, não pode se aproximar de embaixadas, não pode usar as redes sociais. Já tá preso. Já tá preso, basicamente. Já tá basicamente preso. Esta é a festa da democracia. Talvez foi até bom, viu, velho? Que isso aconteceu quando o meu vídeo já tava pronto, porque
tivesse acontecido no meio da confusão, eu ia ficar triste, viu? Nossa, ontem meu dia ia começar muito mal. Para surpresa de ninguém, e é que a gente tem que registrar, talvez você não ficou sabendo disso, e com certeza isso daqui não te pega de surpresa, secretária do Ministério da Justiça comemora a operação contra Bolsonaro. Não é surpresa para ninguém que petistas amam perseguir, é a natureza do PT. E aí, curiosamente, após o Hugo Gadelha publicar a matéria, expondo, né, essa linda secretária, ela apagou a publicação. Ela apagou, mas o print é eterno, né? Isso é o PT. Isso é o PT. Celebram a perseguição dia sim, dia também. Polícia Federal aponta Bolsonaro como financiador de sanções de Trump. Olha lá, ó. Como diz a Sarita, pronto. Bolsonaro financia Trump. Quem manda o deep state do governo dos Estados Unidos, na verdade, é o bolsonarismo. Se descobriu que o deep state é o gabinete do ódio. A ameaça de Marco Rubio sobre sanções levou Paulo Gonet a pedir tornozeleira para Bolsonaro. Que tese, né? Não, lá, ó. Aí, o Marco Rubio ameaçou, então a gente fica com medo aí, né? Vai que o Bolsonaro possa fugir, né? Então, vamos botar a tornozeleira nele. Beleza. O Supremo manda Bolsonaro botar a tornozeleira e PF cumpre mandato na casa do ex-presidente, né? A Renato diz, cara, o mais impressionante nisso tudo é que boa parte da Faria Lima não está apenas alheia, mas ela escolheu não enxergar o que está acontecendo. Está fechando os olhos de propósito. Age como se a disfuncionalidade institucional do Brasil fosse um problema restrito aos radicais, aos populistas. Como se o uso político e a instrumentalização de órgãos de controle e uma perseguição seletiva fossem problemas dos outros e não uma bomba relógio regulatória que já começou a contaminar o mercado. Não, galera, é problema de Bolsonaro. E não consegue enxergar que a mesma causa do que está acontecendo é a mesma causa que atinge as Big Techs, é a mesma causa que pegou o dinheiro da Starlink para pagar os custos do Twitter, o que no futuro pode abrir espaço para pegar o dinheiro da Ambev para pagar as americanas. São várias coisas que acontecem. A questão do IOF. São várias e várias coisas que estão acontecendo que têm uma mesma causa. Não adianta achar que se trata apenas de Bolsonaro. O país está descarrilhado. Eu não vou nem entrar nos detalhes da matéria da Folha de São Paulo. Eu não estou entrando muito em detalhe de nada, porque eu quero falar de muita coisa. A decisão do ministro contra Bolsonaro se baseia em posts e sem detalhar o tal risco de fuga. Vai fugir como? Não tem passaporte, vai fugir como? Qual o medo de fugir? Postagens em redes sociais são mencionadas no pedido da PGR e da PF. O ministro veio flagrantes confissões. Massa! Né? Mais uma decisão 100% técnica. 100% técnica, mas 100%. 100%. Para você saber que é 100% técnica, você sabe que ela é 100% técnica quando a imprensa precisa entrar em campo depois e chamar especialistas para falar que é 100% técnica. Como fez a CNN ontem lá, levou um juiz no WW, como fez o editorial do Estadão, que eu nem trouxe o conteúdo dele, só mostrar para vocês a manchete. E para você ver como essa decisão é 100% técnica, o ministro resolveu falar de soberania nacional e citar o grande imortal Machado de Assis. Aí o N diz, ó, prezado ministro, quando você diz o imortal Machado de Assis proclamava que causa a impressão que você é um leitor voraz dele, mas na verdade você apenas tirou a citação do site Migalhas. É bom a gente esclarecer para que ninguém confunda, né? Só que é pior. Mário Sabino, que é um cara que realmente tem interesse, né? Um cara letrado, pelo menos. É um cara aí virulento, mas letrado. A frase de Machado de Assis sobre soberania nacional, usada pelo ministro contra o Bolsonaro, é uma ironia do escritor sobre a eleição de 1876, que, a esta hora, se começa a manipular em todo este vasto império. Pois é, Machado estava falando de eleições manipuladas. Mais uma decisão 100% técnica. 100% técnica. Tanto que você vê, né? Bolsonaro fez por onde?
É tão boa a decisão que a imprensa tem que entrar em campo para reforçar que ela é ótima. É ótima. Diz o editorial do veículo mais golpista do país. Vocês viram lá, né, que o Fux, até o momento, é alvo de nada. Alvo de nada. Tá 4-0. Quero ver como o Luiz Fux vai voltar. Isso talvez seja, talvez o voto do Fux ou não voto. Às vezes o Fux não sei, às vezes ele sei lá, esquece de votar. Ou às vezes não precisa votar, tá 4-0, né? Ele pode se abster. Eu quero ver como é que vai ser esse voto do Fux aí, viu, bicho? E aí, Fux? Tu vai votar como? Vai ser 5-0 ou 4-1? Que a maioria, né, já confirmou a decisão contra Bolsonaro. É um dos fatos aí pra gente observar ao longo do dia de hoje. Como será o voto do ministro Luiz Fux? Ó, tem uma coisa que martela na minha cabeça. Fiquei pensando sobre isso, né? E é só confabulação. Eu acho impossível de qualquer um de nós obter algum tipo de resposta. Mas vendo toda essa confusão, gente, que tá acontecendo, eu fiquei lembrando aquele vídeo da Daniela Lima, falando meio que do bastidor, do Cássio lá, olha, pô, essa questão aqui, velho, do Marco Civil, vocês têm certeza que vai fazer isso, vai dar maior confusão. Sabe, parece que o Cássio tava prevendo que ia dar alguma treta. Parece que o Cássio tava prevendo que ia dar alguma treta. E deu, né? E deu. Resta saber se, sei lá, se o Cássio teve um pressentimento, sei lá, se foi uma análise política, se foi alguém que falou com ele, mas você vê assim, né? O clima no Brasil tá demais. Sobre a operação na casa de Bolsonaro ontem, talvez o fato mais relevante de todos é a história do pendrive. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas a polícia achou um pendrive no banheiro. Vai vendo, né? Tanto lugar para esconder no banheiro. Será que esse pendrive realmente é de Bolsonaro? Pelo que ele diz, parece que não é dele, não. Olha isso aqui. Presidente, sobre o pendrive apreendido na casa do senhor. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? O pendrive não é de senhor. Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Não estou sugerindo nada. Eu acho que eu tô surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. E aqui na sala do senhor, na sede do pendrive? Vieram aqui, não sei o que pegaram aqui, não sei. Na vez passada, tiveram aqui, pegaram um calhamaço de papéis meu que era a memória do governo, tá? Tudo que ia fazer em qualquer estado, uma entrevista com vocês, ia lá, perdi essa fonte aí. Que coisa, né? Tinha um pendrive no banheiro. No banheiro tinha um pendrive. Ai, viu? Jair. Deve dar, talvez, Jair. Dia tem esse pendrive uns Bitcoin. Uns Bitcoin lá. Laurinha deve ter comprado os Bitcoin. Botou lá na Cold Wallet. Aí tava lá. Tu perdeu os Bitcoin e nem sabe, Jair. Tava rico. Não vamos deixar o lado torcedor falar mais alto. Mas enfim. Sim, gente. Meteu uma tornozeleira em um ex-presidente idoso e com comorbidade de uma tentativa, né, de tirar a vida dele, que nunca descumpriu nada que a justiça mandou, que nunca saiu das 4 linhas da Constituição. Isso vai ser visto fora do Brasil como uma justiça severa e imparcial, né? Confie no seu potencial, né? Parabéns. Parabéns aí pelo que vocês fizeram. Realmente o mundo vai olhar isso como o Brasil é um país justíssimo, soberano, justiça imparcial. Pô, a gente já viu o que aconteceu no final do dia, né? Mas a própria CNN, enquanto a confusão, antes mesmo do Marco Rubio falar, né? Bolsonaro está sob ataque do sistema judicial. Diz Casa Branca à CNN. Em nota à CNN, nota oficial, o governo americano afirma que Trump acredita que Bolsonaro é um bom homem que ama o povo brasileiro
De acordo com a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, o presidente Trump acredita que Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado. Esta é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo. Vê? Opa, ficou fora de ordem. Após tornozeleira, Trump pode propor sanções militares. Né? Assista. Mas coisa que pode acontecer, né? E o Rafael Glover diz, já tô chato, mas alerto novamente. Não é sobre negociação comercial. Trump nem quer ouvir o Brasil, não abriu o canal sequer embaixador indicou. A pauta é simples. Bolsonaro elegível. Quantos dias suportamos com impasse aéreo fechado para os Estados Unidos e bloqueio tecnológico? Eu não sei, mas é treta. Aí vamos lá. Começando aqui, gente, a falar de algumas coisas que rolaram ontem, aproveitando aí o momento, porque depois o dia virou, né? Aí o dia virou, eu acho que o dia ficou mais bonitinho e todo mundo quer ser pai de filho bonito. Filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Mas no dia a dia normal, né, o pessoal aí meio que fecha os olhos para muita coisa que acontece. Veja só. Pegando aqui o gancho que a gente acabou de falar do governo dos Estados Unidos, o ex-ministro de Bolsonaro resolveu comentar, né? Logo aí, depois que teve deixa eu ver o horário. Eram 10h40 da manhã, né? Meio da manhã aí. Horas depois da busca e apreensão na casa de Bolsonaro. As medidas arbitrárias sofridas hoje pelo presidente Bolsonaro evidenciam: Bolsonaro não conseguiu construir uma base de poder no Brasil, seja na política, seja fora dela. O presidente mais popular da nossa história está completamente vulnerável, entregue à sanha persecutória do sistema. Ninguém nas instituições da sociedade brasileira tem a mais remota capacidade de vir em socorro a Bolsonaro nesta hora. A única base efetiva que Bolsonaro construiu é sua relação com Trump, tá? Vamos olhar essa parte e falar, beleza. Olhando assim com bons olhos, entendo. Tô entendendo o que você quer falar, Ernesto. Eu acho, né? Só que depois começa a desandar. De fato, a relação com Trump é hoje o único patrimônio político de Bolsonaro. Tá bom. E mais do que isso, dessa relação decorre a única esperança de voltarmos a ter um projeto antissistema no Brasil. Porém, a relação Trump-Bolsonaro não é apenas uma relação pessoal, mas também a memória presente da relação que o Brasil construiu com os Estados Unidos na primeira metade do governo Bolsonaro. Com efeito, todas as iniciativas dos 4 anos de mandato de Bolsonaro, a única que preserva o seu alto valor político intacto, a única que não foi corroída ao longo do tempo pela arte do possível, a única que hoje abre o caminho para salvar Bolsonaro da perseguição e da tirania é a política externa que implementamos entre janeiro de 2019 e março de 2021. Tá começando a ficar feio o texto, né? Já tá parecendo que o Ernesto tá usando a miséria de Bolsonaro como palanque para se autopromover. E aí se tava aparecendo, aí depois meio que fica escancarado. Onde está a reforma da Previdência, política agrícola, que é tão maravilhosa, onde estão as estradas e as pontes? Não serve de nada, né, Ernesto? Assim, você tem que desmerecer as outras coisas. Assim, não serve de nada. Era errado, né? Era pra Bolsonaro não ter feito nada. Não era pra ter feito nada. Nem vou perguntar onde está o alto estamento militar tão prestigiado, que lá abriu 5G pra China e tudo mais, e que serviu a solidariedade prestada a Putin na véspera da invasão da Ucrânia. Tipo, garantiu fertilizante pro Brasil, Ernesto? Aliás, onde está Putin, Xi Jinping? Algum deles sequer levantou de defesa do Bolsonaro? Bom, algum deles é aliado de Bolsonaro, Ernesto? Eu não consigo nem entender qual é o motivo dessa pergunta. Onde é que está o Biden? O Biden levantou algum dedo? Onde está o Lula? Ah, não, o Lula tá perseguindo o Bolsonaro, né? Assim, olha o nível da construção, né, do pensamento do cara. Já tá até sugerindo que, pronto, que Xi Jinping... Porque se você tá esperando que alguém faça alguma coisa, é porque em tese existe algum tipo de relação. São amigos agora? E de que serviu a seção do núcleo do governo do Itamaraty ao Centrão? Onde está o Centrão, se não maquinando para extrair o máximo de vantagem e sair por cima do embate Lula-Trump, aposentando Bolsonaro e impondo a criatura de Tarcísio? Aí fala, nada disso, tem a menor serventia, etc, tudo mais. Aí ele fala que só importava mesmo o que foi feito lá atrás, a luta, né, o combate ao Foro de São Paulo, o afastamento do bloco totalitário e tudo mais. Pois Trump não está apoiando Bolsonaro apenas pela alta consideração que lhe tem pela indignação diante das injustiças que sofre, mas também porque Bolsonaro representa a possibilidade, embora não a certeza, de um Brasil aliado
ao mundo livre na confrontação global contra o totalitarismo como já esteve em 2019 e 2021. Ou seja, né? Tudo que tá acontecendo agora, velho, graças ao Ernesto. Esquece o Eduardo. Esquece o Eduardo. Esquece o Eduardo. É graças à memória do que ficou lá atrás. Como é que pode, velho? Diante do que tá acontecendo, tu colocar um palanque pra tu se promover em cima da miséria dos outros. Aí quando não é isso, o Sóstenes escreveu um textão para demonstrar sua indignação e comentar sobre o que está acontecendo. Só que, pô, na boa, bicho, já deu, né? Político que fica lacrando e fazendo comentário em rede social, gente. Já deu, velho. Já deu, sabe? Ainda mais aí quando você vê maldade atrás de maldade sendo feita com o Bolsonaro. Tanto que Renato pergunta: ô irmão, tu virou comentarista, foi? O senhor não é apenas mais um parlamentar do PL, é o líder da bancada. Já considerou reunir seus liderados e apresentar uma reação concreta? Tu já pensou nisso, Sóstenes? Porque, com todo respeito, se tudo que você tem a oferecer é mais um post, talvez esteja na função errada. Talvez é melhor aí deixar vir pra outra e, não sei, virar aí e trabalhar lá junto com o Salles. O Salles aí é o cara que contrata aí político pra fazerem lives. Aí, e essa daqui? Sensacional. Não é porque ela tá indo lá pros Estados Unidos negociar com astronauta, não. Diante de tudo que aconteceu ontem, olha esse maravilhoso texto da Tereza Cristina, que como bem destacou o Faz o L, ela não conseguiu citar Bolsonaro uma única vez. Lamento essa escala dos fatos. Tá. Tenho defendido sempre cautela e maturidade para enfrentarmos os graves problemas do Brasil. Que problema? Você tá falando de quê, Tereza? Você tá falando de quê, tia? Inclusive para manter abertas as negociações sobre tarifas que tanto podem prejudicar o nosso povo. Minha total solidariedade ao presidente e sua família. Qual presidente? O Lula? Lula Bolsonaro. Tá falando de quem? É preciso resiliência neste momento difícil. Seguimos firmes. Não, realmente, firme tu tá de boa. A tua família é riquíssima, né? Com várias fazendas aí. Ah, meu Deus do céu, eu não aguento. Por outro lado, que é o que eu falo pra vocês, né? É sempre os mesmos. Na hora que o bicho pega, que tu olha pro lado, na trincheira, são sempre os mesmos que estão ao teu lado na trincheira. Felipe Barros. Devido à perseguição contra Bolsonaro e o campo político de milhões de brasileiros por ele capitaneado, estou, como presidente da CREDEM, acionando estes organismos internacionais para que tomem providências urgentes. Primeiro, Alto Comissário da ONU de Direitos Humanos, Volker Turk, ofício com alerta internacional sobre o risco de criminalização da dissidência política do Brasil. Dificilmente esse cara vai jogar junto. Esse cara aí joga juntíssimo com o Jamil Chad, mas fazer o quê, né? Ele é o alto comissário da ONU para Direitos Humanos. Secretário-geral da OEA, Albert Randin, representação institucional relatando ameaça à ordem democrática brasileira. Terceiro, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, representação denunciando possível violação de direitos políticos e do devido processo legal. E vejam só, essas ações do Felipe, nada elas geram um fato político, nada elas geram espaço, inclusive, para sair notícia na imprensa. Vocês acham que o mundo sabe o que acontece no Brasil? Tem gente no Brasil que não sabe o que está acontecendo. Tem gente que não sabe. Então, assim, nada, irmão. Começa a gerar fato político. Felipe depois volta para atualizar dizendo, ó, informo que os requerimentos que fiz à ONU, a OEA e a CID já foram protocolados e já foram recebidos. Depois ainda diz, ó, além dos organismos internacionais informados há pouco, também estou denunciando a perseguição político-judicial contra Bolsonaro para comissões de relações exteriores de diversos países como Estados Unidos, Argentina, para o Parlamento Europeu, líderes do Partido de Portugal à direita como o Partido Chega, né, o Vox da Espanha. Então assim, uma coisa, gente, imagina, você tá lá, você recebeu um e-mail de que de um deputado. Não, um deputado falou comigo. Ah, beleza. Agora imagina tu recebeu um e-mail, tu recebeu um ofício presidente da Comissão de Defesa e Relações Internacionais. O peso é outro, né? Para quem dizer que comissões não serviam de nada, bom, na mão de quem não trabalha não serve para nada, mas para quem tá trabalhando, serve. Para quem trabalha, serve. Para quem trabalha, parabéns, Felipe Barros, sabe?
Eu fico puto com o Jair algumas vezes. Esse ano eu fiquei puto com ele 3 vezes. Ninguém precisa saber quais são as 3. Um é até fácil de descobrir. Eu falei em vídeo na época. Fiquei chateado com o Jair 3 vezes, velho. Mas, enfim, né? Você fica chateado com as pessoas. Agora, vendo o que tá acontecendo, vendo todas as maldades contra o Jair. Cara, quando eu vejo o cara fazendo isso, eu sinto que é como se fosse pra mim, sabe? Eu, assim, eu levo como se o Felipe tivesse tomando esse tipo de iniciativa pra mim. Então, Felipe, velho, mais uma vez aí, parabéns, velho. Parabéns de coração. Que em 2026, a direita, as pessoas que acompanham política, parem de votar em lacradores. Deixa pro povão votar em lacrador. O povão que não acompanha política, gente, vota no lacrador. Você, use bem o seu voto. Se no seu estado, se eu quero que você represente o lacrador, vote em outro. Procure outro para votar. Procure outro. Deixa que o povão relege o lacrador. Vá atrás de outro. O lacrador não precisa ser mais campeão de votos, não. Vai atrás de outra pessoa que às vezes não lacra tanto, mas tem muito mais poder de ação e muito mais vontade de entregar alguma coisa. Tipo assim, um Felipe Barros. E pensar que nem tivemos... E pensar que tivemos superdeputados dizendo que os problemas do Brasil deviam ser resolvidos pelo próprio Brasil. Eu não quero ser injusto, mas até agora não vi nenhuma solução apresentada por essa turma. Alguém viu? Eu não vi. Nenhuma. Inclusive aí, né, os grandes... Tem 2 superdeputados. Ambos apoiaram o Marçal. Um tá desaparecido, que é o Sabugosa, e o outro até compartilhou umas besteirinhas ontem, mas não fala do Eduardo. É incrível. É incrível. Nada do que Eduardo faz, o Alecrim Dourado, a Beyoncé de Ouro Preto consegue compartilhar. E aí o Trielli fala do Eduardo, né? Skin on the game, né? É colocar o seu na reta. Você pode gostar ou não de Eduardo e do Jair, mas é inegável que os sujeitos botaram deles na reta, enquanto o pessoal aí dos valores e princípios está caladinhos diante do mais explícito ataque às instituições já feitas no Brasil desde que eu nasci. E olha que eu não sou novinho. E olha que os outros recentes ataques não foram pequenos. Agora, era hora de deixar egos e projetos pessoais de lado para enfrentar o nosso maior problema. Quer dizer, talvez já tenha passado da hora. No dia que o Congresso sofreu o bypass mais explícito desde que tudo isso começou, ninguém falou um A para defender o único que está colocando a cara a tapa realmente. Eu fui apoiador tardio de Bolsonaro, não gostava do estilo, tinha problemas com algumas de suas falas, mas esse tipo de perseguição explícita deveria causar repulsa e o repúdio mesmo que ocorresse com nossos adversários políticos. Imagine então isso acontecendo do seu lado do espectro e você calado. Não é questão de salvar Bolsonaro. A questão é justamente salvar as instituições brasileiras para que possamos voltar a ter algo que pelo menos lembre vagamente uma república. No final, é melhor uma ditadura escancarada, pois assim o verniz da mentira também sai das máscaras de quem apoia a liberdade apenas por interesses pessoais. Que Deus abençoe o Brasil e os que estão brigando pela nossa liberdade e verdadeiramente pela democracia com o povo. Aí, vê isso aqui, velho. Então, tem uma sequência aqui. Fala o que for, bicho. Na boa, velho. O Ruizão é brabo, viu? A turma da esquerda fazendo a festa. E aí o Atushi vai lá, né? Com um sorrisinho, grande dia. Perguntando se o Ruizão tá feliz com as barbaridades que fazem com o Bolsonaro. Rui, você tá feliz com a prisão do Bolsonaro? Não, não tô não. Não tô. Mas você também não tá infeliz, né? Também vamos só colocar direito. Diga lá, Rui. Eu estou preocupado com o plano geral, né? Que envolve o Bolsonaro, mas envolve também a esquerda, né? Que nós discutimos aqui várias vezes. Eu não acho que essas coisas estão sendo feitas em favor da democracia, em favor do... Até porque eu conheço o pessoal, né? Alexandre de Moraes e outros. Esse pessoal aí não tem nada a ver com nenhuma democracia. Eu acho que eles vão levando adiante o plano deles, né? Tirar o Bolsonaro da eleição, anular o Bolsonaro eleitoralmente e sim ver a possibilidade de anular o Lula. Né? Essa é a minha preocupação, é essa. Eu acho que os acontecimentos políticos têm que ser vistos desse ponto de vista. Sabe, tu vê, bicho, uma pessoa que tá no outro espectro político consegue ter mais honra do que a tropa intergaláctica. Os intergalácticos que fica de disfarçatez, Bolsonaro, frouxo, safado, vagabundo, bem feito. Ontem uma galera falando aí, ó,
Valeu a pena jogar nas 4 linhas? Tá sofrendo o que sofreu porque é frouxo. Isso é a direita. Aí tu vai lá e vê o cara lá e fala, não, isso é um absurdo, irmão. Não tô feliz, não. Não tô feliz. Eu tô preocupado com o que tá acontecendo. Em outro momento, o Atush dá play no vídeo Lindenberg celebrando, né, que o judiciário fez o que ele queria que fizesse, perseguisse o Jair, porque quem provocou foi ele. Como a gente comentou ali no início, né? Quem provocou o judiciário foi o Randolph. Eu coloquei ali, ó. Ruizão sai em defesa de Bolsonaro e expõe como petistas são perseguidores. O agente Backpepper 0022 denuncia os absurdos, a falácia das tais provas abundantes e acredita que Bolsonaro ainda poderá ser o candidato 26. Ruizão ainda lembra que os golpistas de verdade fazem o L. Depois até troquei a legenda, botei e ainda expõe as maldades com o pai. Porque a parte de ser candidato foi em outro recorte. Veja isso daqui. Sério. Veja como é absurdo ser petista. Qualquer pessoa com mínima honestidade consegue ver o que é o petismo. Aí, Rui, você não concorda com o Lindbergh nesse sentido do risco de pulga, disso que a gente vinha falando? Opa, peraí, deixa eu só abrir esse áudio que estava fechado, pode falar. Eu não concordo com quase nada que ele falou. E por quê? Me explica pra gente. Você vê nessa colocação do Lindbergh uma atividade assim policialesca, né? Ataques às instituições democráticas. O que é isso exatamente? Eu vejo no processo do Bolsonaro, o pessoal fala assim, ele procurou desmoralizar as instituições. Por quê? O brasileiro não tem direito de desmoralizar a instituição? Eu vejo isso daí como uma coisa muito perigosa. Eu não vi. Ele falou, tenho provas abundantes de que Bolsonaro estava preparando a fuga, mas ele não disse quais são, né? Pois é, né? Quais provas? Tem que tomar cuidado, não se deixar levar pela torcida, né? O mundo é complexo. Veja, nós já tivemos uma experiência muito negativa com esse tipo de conduta, que foi o problema da luta contra a corrupção. Quando começou o negócio da luta contra a corrupção, era uma coisa assim religiosa. Você não podia falar nada. Daí aprovavam tudo contra tipo de coisa maluca, faziam processos farsescos, porque era a luta contra a corrupção. Agora é ataque às instituições democráticas. Veja bem, se o ataque não for um ataque armado, não há crime. Uma pessoa política criticar as instituições democráticas e as personalidades é uma coisa obrigatória num regime minimamente democrático, né? Então, muito cuidado com isso, porque, veja bem, eu vi aí, né? Eu vi a declaração do Alexandre de Moraes, do vice-presidente, né? O Alckmin, defendendo a soberania nacional. Isso é uma coisa grotesca. Esse pessoal apoiou o golpe de 2016, foi organizado nos Estados Unidos. Né? Não vamos comprar gato por lebre. Muito cuidado. Tudo bem, o pessoal não gosta do Bolsonaro, ótimo. Mas não vamos nos deixar levar por um negócio irracional. Né? Até porque eu não sei exatamente que problema que as pessoas querem resolver. Fora o problema eleitoral, né? Amanhã, veja bem, o pessoal vai ter uma grave decepção, porque condena o Bolsonaro a 443 anos de prisão. Passa 2 anos e acabou tudo isso. Isso é Brasil. Né? Vê a quantidade de políticos que foram condenados aí pelos mais diversos motivos, depois não passaram quase nem um dia na cadeia. Isso é tudo uma farsa, é um jogo, né? Um jogo de cena. Tem que prestar muita atenção, não pode é ingenuidade. E esse negócio, né, de ficar perseguindo as pessoas e tal, ir no tribunal, e provas, e o Bolsonaro financiou o filho. Veja, essa é uma coisa absurda, essa colocação. Claro que ele vai dar dinheiro pro filho dele, é filho dele, pô. Tá vendo isso aí? Tem como não, pô. A tropa é demais aí. Não vai ter 2 igual da tropa. E aqui tem esse último. Vou dar play também. Já estamos aqui. Pois eu falando, irmão, não acho que o Jair deva jogar a toalha, não. Não tem pra que jogar a toalha. Estamos diante de uma situação que o Jair pode sim ser candidato em 2026. E ele ainda usa o termo que essa operação toda vai por água abaixo. Todo esse plano maquiavélico para destruir o Brasil de vez, toma conta, tudo pode ir por água abaixo. E passa pelo Jair, né? Esse Jair tá demais. Bom, vamos retomar aqui, então vamos lá. O que você acha, então, o que você vê como próximos movimentos, então, da extrema-direita ou da direita? Você, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, ele se manifestou, ele falou, o STF dobrou a aposta, né? Aparentemente, eles estão ficando completamente acuados. Você imagina o bolsonarismo mantendo uma candidatura com esse sobrenome Bolsonaro ou entregando os pontos para o FHC/Milei brasileiro, seria o Tarcísio de Freitas? Eu acho que o impasse está no seguinte, o Bolsonaro quer que o Congresso aprove a anistia. Agora, se o Congresso aprovar a anistia, a manobra de fazer o Bolsonaro apoiar um candidato de direita não vai funcionar, porque ele vai ser o candidato. Então, o impasse está nisso daí. O Bolsonaro
longe de estar numa posição recuada, ele está ainda numa posição que é a seguinte: eu estou no páreo. Né? É importante isso. Para o jogo político brasileiro, é importante entender bem isso. Ele não abriu mão até agora de ser anistiado, de ser candidato, de nada. Mas não há nenhum sinal de que ele vai conseguir, né, Rui? Olha, é complicado, né? Mas ele pode conseguir. Teoricamente é possível. E vou te falar, se o Bolsonaro for candidato, essa operação toda vai por água abaixo. Não, sim, mas para ele ser candidato, ele depende da anistia. Quer dizer, e aí você teria que ter o Congresso se mobilizando por isso. Então você viu que 2 dias atrás ele estava... Perdão. 2 dias atrás ele estava na mesa do Congresso, né? Pois é, mas agora ele tá praticamente trancado. Ele está praticamente isolado do mundo, da sociedade, da política. Não pode nem conversar com seus aliados políticos. Não, isso aí é bobagem. Logicamente que ele vai conversar com todo mundo. É bobagem, parceiro. É bobagem, tá achando que vai parar o Jair, Tá achando que vai parar o Jair, Tá louco, bicho. A galera que tá do outro lado, às vezes bota mais fé no Jair do que quem se elegeu usando o nome de Bolsonaro. Dá pra também não perder a prática, né? Mais solidariedade do que o Mr. M. Tá falando do Marçal, né? A fala completa ali, o Paulo Figueiredo, a Tsuki também destacou. Nunes defende Bolsonaro e critica a decisão. Todo remédio, quando exagerado, em vez de curar, faz mal. O prefeito prestou solidariedade a Bolsonaro após imposição do de tornozeleira. Pelo menos abriu a boca, pô. Alguém aí, eu acho que o Sabugosa deve estar na Europa de férias, né? O Sabugosa. Ou então tramando aí o que ele vai fazer para manter... Olha. Muitos são rápidos na solidariedade com os empresários, mas lentos quando se trata de demonstrar apoio a Bolsonaro. O mais engraçado é que essa ação da polícia na casa de Bolsonaro só satisfaz o tesão de petista. Toda pessoa normal percebe que isso é apenas vingança pessoal, tem nada de direito de lei. Brasileiros não gostam de justiça. E eu acho que talvez seja algo assim generalizado. Esse perfil aqui, gente, eu fui atrás, fui olhar, não é bolsonarista mesmo, que respondeu ali para Erika Hilton. Não é bolsonarista, não é piada. Olha o que ele diz, ó, que eu acho que se encaixa exatamente no que o Mafinha está falando. Não sou bolsonarista, mas convenhamos, beira a vingança e crueldade o empenho seletivo contra o ex-presidente. Curioso é que a mesma esquerda que vibra com isso é a mesma que se opõe a rigor em matéria penal contra bandidos que infernizam a população, principalmente a periférica. Mas confia, né, que o Lula está voando, tendo vários ganhos. O que a gente vem comentando nos últimos dias também sobre a instrumentalização da crise para ganhos eleitorais. Olha só as 2 notas. Ministro antecipa efeitos com prisão parcelada de Bolsonaro, dá resposta tanto e liberta Tarcísio. Pronto, Tarcísio, agora você tá ali pra você ser o candidato. Vá lá. Fabiano Lana. Bolsonaro fora do caminho é ótimo para Tarcísio se ele for hábil. É literalmente instrumental. Vamos usar o plano para ter algum ganho nas eleições de 2026. Setores atingidos por tarifaço pressionam direita. Eu não vou dar play nesse vídeo para não ficar muito longo, mas mando lá no Telegram. A jornalista ela começa a relatar que o motivo para vários parlamentares de direita estarem em silêncio e não darem apoio a Bolsonaro, não apoiaram o Eduardo, principalmente o Bolsonaro, né? Porque aconteceu ontem. Quem ficou calado é porque recebeu ligações aí das classes, né? Que os apoiam, quem os financia. Não é para apoiar Bolsonaro não, viu? Fizeram pressão, eles ficaram com medo de apoiar Bolsonaro e não ganhar dinheiro, né? Para a campanha do ano que vem. Esses são os deputados e senadores. Então, se o seu deputado e senador ficou calado, talvez, né? Ele tá com medo de perder o dinheiro de doação que ele vai receber na campanha do ano que vem. Porque ele tá pensando que vai ter eleição no ano que vem e tá pensando nele, não no país. Em reunião, PL pede que Eduardo convença Trump a desistir de tarifaço. Depois do que aconteceu ontem, vocês acham mesmo? Diante de tudo que aconteceu, gente. Diante de todo o caso que aconteceu. Diante da monstruosidade que estão fazendo com Bolsonaro, Valdemar e Duda Lima pediram isso. Eu comecei a pensar ontem, falei até com um amigo, falei, cara, e se Valdemar e Duda Lima forem um agente do sistema? Contando tudo que Bolsonaro e Eduardo faz.
Eu até ajudando. Às vezes foi o Duda Lima que colocou lá o pendrive na casa de Bolsonaro, vai saber. Eu não boto mais a mão no fogo por esse cara, mas por nada. Eu acho que deveria ser expulso. A verdade devia até sancionar o Duda Lima. Ele não poder mais nem tá fazendo parte do SWIFT. Fazer e deixar pra sempre. Já faz um acordo aí com os democratas pra o Duda Lima parar de gracinha. É demais. É o pé. Só joga contra. Só joga contra. Resolver não quer. Aí tu vê, ó. Mais uma notinha. Ficam dando. Tarifaço do Trump. Pra ele tá na moita. O PL, ao contrário dos Bolsonaro, não se manifestou até agora, né? Tá na moita, tá esperando. Se der bom, aí, ó, se der bom, vai aparecer Duda Lima no Fantástico, falando que foi ele, que lá em 2022, logo depois das eleições, sabia que o único caminho para resolver tudo era pedir ajuda ao Trump. Que ele sabia que o Trump ia vencer, ia botar umas tarifas, que ele começou a estudar. E ele chegou a essa conclusão. Ele vai falar que foi ideia dele. Se der, se der errado, ele fala lá, eu falei que Bolsonaro e seus filhos eram radicais. A gente tinha que dar um jeito neles aí, nós aqui seguramos. Nós salvamos a democracia dentro do PL. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, aí você vê quem é quem. Segundo Alckmin, cautelares contra Bolsonaro não devem afetar a negociação com os Estados Unidos. Alckmin falava isso antes do anúncio do Marco Rubio. Vocês conseguem perceber que Alckmin é uma pessoa desonesta? Porque, gente, qualquer pessoa sabe que isso é mentira. Qualquer pessoa sabia que isso é mentira. Qualquer pessoa que faz análise... Eu sei que Alckmin é presidente do Brasil. Ele não é presidente, né? Ele não é nem vice. Vice é a Janja. Enfim, ele é o cara na chapa com Lula, porque a vice é a Janja. Ele é o poste da Janja. Sei que ele tem essa função de tentar fingir que tá tudo bem, tá tudo normal, mas, pô, cara, mentindo, não mente, sabe? Arruma uma desculpinha melhor. Fala que, independente do que tá acontecendo, o Brasil seguirá trabalhando. Assim, ó, cara, independente do que está acontecendo, independente da ação judicial, é nosso papel enquanto governo trabalhar para resolver a situação. Mas mentir na cara dura. Quando aqui, ó, 1 da tarde, muito antes do Alckmin, para diretor da Eurásia, medidas contra Bolsonaro podem acelerar sanções dos Estados Unidos contra o ministro. Além disso, de acordo com o analista, as ações, né, tornam mais complexa qualquer negociação, mesmo setorial, em relação ao aumento de 50% de tarifas de importação. Para você ver Geraldo Alckmin pagando de louco, fingindo que não, tá tudo de boa, tá tudo resolvido. Aí depois a coisa vai crescendo, né? CNN, operação da PF, dificulta a negociação, dizem empresários. Pois é, né? Quem poderia imaginar? Eu quero saber agora os empresários. E aí? Vocês vão ou não vão tentar resolver esse problema? Até quando o Brasil vai viver essa crise e todo mundo vai continuar... Vocês não estão fingindo que é um problema comercial até quando? Até quando continuarão fingindo que é um problema comercial? E pra gente chegar no nosso finalmente... Estados Unidos culpam o Brasil por óbitos na Ucrânia devido a negócios com a Rússia. Quem falou isso foi o embaixador dos Estados Unidos na OTAN. Parece que não é qualquer um, né? É Matthew Whitaker. Ele culpou nessa sexta Brasil, China e Índia pelos óbitos civis no conflito da Ucrânia. O diplomata disse que os países têm grande parte da responsabilidade, né, por terem continuado comprando petróleo e gás da Rússia. E por causa disso que o conflito se prolonga. Aí diz, ó, todas as noites vem os ataques e tudo mais, mas lembre-se, tudo isso é possível graças à China, Índia e Brasil, que compram petróleo e gás russos, então eu diria que grande parte da responsabilidade pelos óbitos, especialmente recai sobre os países que compram petróleo e gás russos, e eles também poderiam pôr fim a isso, poderiam criar só a situação para trazer a Rússia à mesa para acabar com este conflito, afirmou ele. Isso foi um breve resumo, acelerei bastante ao máximo, 1h10 ainda do que aconteceu ontem. O que a semana nos espera, não sei. Hoje, se fosse para esperar alguma coisa no dia de hoje, enfim, né? 8 da manhã. Deixa eu ver se eu recebi aqui alguma notícia de alguma coisa que aconteceu. Deixa eu abrir aqui o Twitter, né? Ver se tem alguém preso. Se tiver, vai... Deixa eu ver. Não, é demais. Enfim. Até agora não tem nenhum breaking news. Tomara que é isso, né? Então, acho que podia ir, que eu vou ficar aguardando, é o voto do Fux. O voto do Fux, para mim, vai ser o momento alto do dia de hoje.
Como Fux votará? Eis a questão. Ver? Até agora aqui não tem muita coisa. O pessoal não tá comentando mais nada. Ai, haja coração, viu, gente? O que será do Brasil, viu? O que será do Brasil, meus amigos? Enfim. Orem pelo Jair. Que barra que o Jair tá vivendo, viu? Ontem o Jair... Teve muita coisa ontem, mas tem essas coisas que... Sei lá. Enfim, né? Já sofre tanto que eu falei... Precisei colocar umas falas dele, mas... Melhor olhar outras coisas. Melhor olhar para outras coisas e olhar... Principalmente focar, né? Em possíveis soluções para esse país. E aí... Não preciso nem falar, né? Todo meu apoio aí, capitão. Sabe? Não há mal que dure para sempre, não. Não há mal que dure para sempre, não. Eu tenho a certeza... Isso não é bobagem. O senhor sabe disso. Às vezes, com certeza, deve ter algum... Sei lá, né? Caso o senhor escute, né? Tem algum momento aí que na vida que a gente duvida das coisas... Mas eu duvido que isso em algum momento não vai ter valido a pena. Pode não ser vivo, mas quando estiver do lado de lá, acho que Deus vai olhar e falar: pai, Bolsonaro, vê lá o que tu fez, vai. Pô, parabéns, viu, Bolsonaro? Parabéns, pode entrar. Vou deixar você entrar. Pode fazer parte aqui da galera. Pode entrar aqui pro time. Tamo junto aí, é isso aí, apresentar pra galera, né? Vai dar certo, Jair. Tenha certeza disso, velho. O senhor não merece passar por tudo isso que o senhor tá passando. É um absurdo o que tá sendo feito contra o senhor. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu pra vocês. Vejo vocês amanhã. E é como eu digo, né? Se quiser apoiar meu trabalhinho, mais, para no canal, botão de valeu, tem um peixe de inscrição, tem um Atlas brasileiro. E é isso. Eu vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.